Me chamo Diego Miller, sou candidato a vereador no município de Paulínia. Com esse vídeo eu vou estar expondo algumas das minhas propostas para o município. Uma delas é a revogação do abono de R$ 1.000 mais os seus benefícios para os servidores públicos, que só esse ano de 2020 vai custar para os cofres públicos mais de R$ 100 milhões. Lembrando que hoje quase 52% do orçamento do município fica na mão apenas de 5,5% da população do município, que representa quase 6 mil pessoas, que são considerados pela tabela do INSS entre os 10% mais ricos do país e 1% mais rico do país, que vivem acima de R$ 4.000 e acima de R$ 10.000, que é o caso dos servidores públicos de Paulínia, que hoje o salário mais baixo é de R$ 4.500, considerando os benefícios. Sem os benefícios, o salário mais baixo. Lembrando que esse valor estão considerando aquele que acabou de entrar na prefeitura ou de servidor público, que o salário mais baixo chega a 2.000 alguma coisa, com R$ 3.000. Mas além de ser imoral esse custo a mais para o município, a gente tem que lembrar uma coisa. Hoje, só de ICMS, mesmo com crise da pandemia esse ano, considerando até setembro, a Paulínia arrecada mais ou menos 63 milhões por mês só de ICMS. Então, praticamente, ou quase todo o ICMS arrecadado do município serve para pagar só a folha de pagamento do município. Então, esse é das minhas propostas. Lembrando que a revogação disso significa o quê? Mais 100 milhões para a população. Você tira 100 milhões de grupos, né, de um grupo seleto, grupo de pessoas do município, e você devolve esse dinheiro para a maioria da população. Isso vai representar um valor muito alto para muitas coisas. Você pulveriza esse valor para todas as áreas do município que é necessário. Lembrando outra coisa, aqui não estamos falando de salário de servidor público. O servidor público de Paulínia já ganha bem, ele tem que ganhar bem, mesmo que nem sempre isso reflete em boa qualidade no serviço do município, público no caso. Então, aqui estamos falando só de revogação de abono e seus benefícios, o salário não. O município tem condições de pagar um bom salário e ele já faz isso, então não tem que ter um benefício a mais para isso. Então esse dinheiro volta para a população. Esse é das minhas propostas. Uma outra proposta, e essa eu acho que, por mais que tenha esse custo dos 100 milhões e esse dinheiro pode voltar para a população, existe um outro que é muito importante, que isso não fica mais na mão de governos, porque você tem que lembrar uma coisa, existe governo e existe o Estado. Por exemplo, o governo atual é o governo do Caselato, certo? Ele é um governo, que nem as pessoas que trabalham como servidores públicos, ela trabalha para o Estado, ela trabalha para a cidade, não para o governo, para ficar claro isso. Então, a minha outra proposta significa o seguro anticorrupção ou performance bond. O que isso significa? A empresa, a cidade, vai contratar uma construtora para, vamos dar um exemplo da ponte que começou a ser feita, né? Até agora não começou, e outra que lá não tem informando nem prazo. Então, esse é um dos exemplos por que é bom o performance bond. Você contrata a empresa, os valores está lá, ó, o valor vai ficar tanto. O que acontece? Você contrata essa segunda empresa, essa empresa vai ser responsável e ver o andamento da obra, que sim, que a obra vai estar caminhando conforme está no contrato, coisa que não acontece hoje. Um exemplo é a Ponte da Rocha. Quanto tempo demorou para ela sair? Lembrando, todos os 8 vereadores de 8 anos atrás ainda são vereadores, como o do Caselato era vereador também nesses 8 anos. Por que até agora nunca ninguém falou de performance bond? Ou por que ninguém resolveu as coisas da ponte antes? Existem vários porquês que a gente nunca vai entender, né? A gente meio que entende, né? Mas tudo bem. Então, o performance bond é isso, você praticamente anula a corrupção ou uma demora em algum tipo de contrato que diz que vai terminar em tal época, ou ele acaba largando a obra, ou ele começa a falar que a obra fica muito cara e fica inviável e acaba abandonando. Então, o performance bond, ele meio que anula isso e anula a corrupção, porque o custo foi tanto, vai ser pago só isso. Aí a pessoa pergunta, mas como você garante que isso vai acontecer? O que acontece? Você contrata e essa outra empresa, ela fica responsável em cuidar da obra. Dentro disso, se
a empresa que está fazendo a construtora, no caso, né? Que ela está construindo a obra e ela não entregar aquilo de qualidade ou der algum problema, quem vai pagar o a mais é essa empresa contratada e não a prefeitura. A prefeitura já pagou tudo, já está tudo pago. Então fica a cargo dessa empresa responsável que sim, vamos dar um exemplo, uma ponte vai ser feita em 5 meses. Em 5 meses ela vai ser entregue. Então você não fica mais dependente de um governo. Simplesmente foi criado, foi feito e ela vai ser entregue, entendeu? Então o performance bond também é uma coisa muito boa para a população.